abra o seu celular, que se você não tem Bíblia nem celular, eu profetizo que você vai comprar um iPhone X. Magazine Luiza com Pedro. A comissão dele vai ser alta. Abençoa, Jesus. Eu estou aberto para receber, tá? Quem quiser me dar um iPhone X, pode ser também um Galaxy 8S Plus. De 238 GB, tá? Se quiser comprar o iCloud lá para mim nas dúvidas para colocar mais também espaço, pode me dar que vai ser. Tá ligado. Queridos, brincadeiras à parte, nosso tema hoje é um tema muito importante. Você que veio aqui pela primeira vez, você não veio a convite de homens, mas a Bíblia nos fala que o querer e o efetuar vem de Deus. Ou seja, o querer de vir à igreja e o efetuar de vir não foi você. Foi o Espírito que habita em você que te trouxe. Se eu fosse trazer um tema para essa mensagem, Boaz, o tema dessa mensagem seria o seguinte: não negocie a sua identidade. Se você pode e tem boca, repita comigo: não negocie a sua identidade. Não negocie a sua identidade. Agora vire e aponta o dedo de profeta, essa pessoa que está do seu lado, e fala assim: rapaz, não negocie a sua identidade. Outrora, 10 anos atrás, eu mexi com maconha, traficava, fumava 20 cigarros de maconha ou 15, que era o mínimo. E quando era final de semana, eu traficava. E quando tinha algumas pessoas para sair da cadeia, eu saía para trabalhar para mim, para vender maconha e cocaína. Há 10 anos atrás, eu converti com 17 anos. Então pensa, eu não era um traficante, eu estava travestido de um traficante. Pois o plano de Deus, para mim e para você, é plano de perfeição. A Bíblia nos fala que nós somos a imagem e a semelhança do Altíssimo. E o Senhor Altíssimo não é traficante. O Altíssimo não vive na pornografia. O Altíssimo não mente. O Altíssimo não é ladrão. O Altíssimo não é enganador. O Altíssimo é santo e perfeito. Amém? Abra sua Bíblia em Daniel. Daniel, capítulo de número 1. Versículo 3, versículo 6, a Bíblia diz assim: significado tal que ao ouvir o rei falar dos nomes, somente dos nomes, o rei falou assim: então troque os nomes desses 3 rapazes, esses 4, mas eu quero falar desses 3. Abra a sua Bíblia, para nós entendermos melhor, em 1 Pedro, capítulo de número 2. 1 Pedro fica quase no final do Novo Testamento. E eu quero mostrar para você que nos visita e para você que nos assiste pela gravação. Eu estou gravando aqui para o meu canal no YouTube. Eu quero dizer para vocês qual é a sua identidade em Deus. Presta atenção. A sua identidade em Deus está lá em 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No versículo seguinte, 10: vós, sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essa é a sua identidade, Boaz. Essa é a sua identidade, Gabriel. Você é raça eleita, sacerdócio real e nação santa, povo de propriedades exclusiva de Deus. Você é exclusivo de Deus. Essa é a sua identidade. Eu quero que você volte uns versículos antes. Não precisa trocar de folha. Vai para o versículo de número 6. Eu quero ler algo. Eu quero ler algo para você. Eu quero que você preste atenção. Pois isso está escrito: eis que ponho em Sião. Aonde?
uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. 7. Para vós outros, portanto, os que creres, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. 8. Pedra de tropeço e rocha de defesa, são esses os que tropeçam, ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram postos. Ananias é um dos 3 amigos. E eu vou te revelar agora qual que é o significado do nome Ananias. Ananias, o nome dele, o significado é: o Senhor é gracioso. Misael, o nome dele é: quem é o que é Deus. Azarias, o significado: o Senhor me ajuda. Ananias, o significado dele é: o Senhor é gracioso. Mas o chefe, o rei, colocaram um nome nele que significava: eu tenho medo de Deus, minúsculo. Misael, que tinha um nome, que tem um nome que significa quem é o que Deus é. Agora o rei e o seu servo queriam colocar: eu sou de pouca expressão. Azarias, que tinha um nome, que tem um nome com significado, que diz: o Senhor me ajudou. Agora, mediante o oficial e o rei Nabucodonosor, ele tem um nome com significado: servo de Deus Nebo. O servo, o rei, melhor dizendo, o oficial, chega para eles e fala: vou trocar o nome de vocês. Vocês não vão chamar mais esse nome. E eles simplesmente ficaram quietos e pensaram: mas o nosso nome não é esse. Eu sei que às vezes você não entendeu o que eu quero dizer, mas eu quero que você guarde tudo que eu estou falando, que nós vamos chegar lá. Eu quero que você volte em Daniel, capítulo 2. Você está com tempo, não está? Queria me dar mais 5 minutos aqui. Glória a Deus. Vamos me dar 5 minutos? Então levanta a mão. 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30. É isso aí. Vamos lá, rapidinho. Daniel capítulo 2, verso número 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Quero contar uma história para você. Esse rei que trocou os nomes desses filhos de Deus, filhos de Judá, ele teve um sonho que tirou o seu próprio sono. E o sonho não era dele, mas sim de Deus para a vida dele. E ele tinha magos, feiticeiros, adivinhos e todos aqueles que interpretavam sonhos para os seus reis. E ele chamou todos os seus magos e falou assim: ó, se vocês interpretar o meu sonho, eu dou para vocês presentes. Mas se vocês não interpretar o meu sonho, eu vou cortar vocês em pedaços. Os caras ficaram assombrados, porque os caras tinham que adivinhar o sonho que o cara sonhou e interpretar o sonho que o cara sonhou. E um dos seus magos, com medo, fica enrolando. E ele falou assim: vocês estão me enrolando. Vocês estão me enrolando. E o cara, com medo, não tinha para onde ir mais. Os magos falaram assim: ó rei, não tem ninguém no mundo que interprete esse sonho. Somente os deuses. E eles não moram aqui.
eles são espirituais. Nabucodonosor era irado, falou assim: manda matar todo mundo, todos os adivinhos, os sábios, todos os magos, manda matar todos. E esses tais de sábios incluía Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Vem o chefe e fala assim: perdeu o playboy para Daniel. Daniel fala assim: mas o que está acontecendo? Me explica. O servo do rei explicou para ele o que aconteceu. Ele falou assim: não, mas espera aí, fala para o rei, me dá um prazo, que eu vou falar o que é o sonho dele. O rei dá um prazo para Daniel de alguns dias. Daniel vai na presença do rei e começa a revelar o sonho do rei. Fala: rei, o senhor sonhou com uma estátua, que a cabeça era de ouro, os seus braços eram de prata, a sua couraça, o seu peito era de bronze, as suas pernas de ferro, os seus dedos de barro misturado com ferro. E esses tais significa isso, isso, isso e aquilo. E antes dele pedir direção para Deus, escute aqui, escute aqui. O seu Daniel pediu ajuda para os seus amigos. Ele pediu ajuda para todos os seus amigos. Falou assim: gente, vamos orar. Que era Misael, Azarias e Ananias. Eles oraram e Deus trouxe a revelação. E ele contou. No versículo 17 de Daniel 2, abre lá. Daniel foi para casa e fez saber a caso Ananias, Misael e Azarias a importância de você ter amigos para você contar em oração, a importância de você ter parceiros que têm o mesmo temor que Deus, que você tem de Deus. No versículo 26, vai um pouco mais para frente. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e sua interpretação? E ele descreveu todo o seu sonho da estátua. Porém, no versículo de número 34, ele ainda falando para o rei do sonho, ele disse: rei, quando estavas olhando, uma pedra, diga pedra, foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estrutura nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou, diga esmiuçou. Vai no 45, um pouco mais para frente. E ele fala: como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, e a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. No livro de Pedro, 1 Pedro, nós lemos sobre a pedra angular que é colocado em Sião. Preste atenção que eu vou começar a pregar. Ela é colocada em Sião. E isso está no Novo Testamento. Isso que nós estamos lendo é no Antigo Testamento. Existe um aviso para um rei atrevido, que desafia o Altíssimo.
os seus filhos, o povo de Israel, escolhido por Deus, debaixo dos seus pés para escorraçá-los. Nabucodonosor, se intitulando um Deus, fala assim: eu tive esse sonho da estátua, e o seu Daniel, filho do Deus Altíssimo, falou assim: você construiu uma estátua assim, assim, assado. Essa estátua representa reinados e autoridades depois de você, que você é a cabeça, era o ouro, mas debaixo de você vinha reinados mais fracos. Porém, ó rei atrevido, fique sabendo que existe uma pedra do alto do monte chamado Zion, que não foi empurrado por mão alguma, pois ela se lançou sozinha, cumprindo um propósito de derrubar a sua estátua e todos os reinados pós ti. Está começando a entender, querido? Eu quero que você comece a dar glória a Deus, que nós vamos entrar na mensagem agora. Nós lemos em 1 Pedro que ele fala que Cristo é a pedra angular e ela fica no Monte Sião, que significa em inglês Zion. O que eu quero dizer para você, o que eu orei essa tarde inteira, a semana inteira, e eu me consagrei essa noite, eu falo: Deus, eu quero uma palavra para esse povo da Zion. E você que vem como visita, você está pegando carona, varão. Porque por mais que não entendais o que eu faço hoje, lá na frente entenderás. Deus trouxe vocês aqui hoje, que nos visita, e todo esse grupo, para falar assim: ei, levantou um gigante de autoridade, com a cabeça de ouro, com a couraça de bronze e os braços de prata, os seus pés eram de ferro resistente e os seus dedos de areia misturados com ferro, porque no final ele vai querer resistir, mas sobre o monte Sião ele joga-se sobre um gigante e destrói. Glória a Deus! E essa pedra angular se chama Jesus Cristo, o Nazareno, que nasceu de uma virgem, que não foi colocada a mãos humanas. Em Daniel, a Bíblia nos relata: Daniel sonhou, varão, que essa pedra não foi tocada por mãos humanas, que essa pedra não foi empurrada por guincho, que essa pedra não teve um toque de nada, mas ela chamada Jesus Cristo, com um chamado para libertar, com um chamado para destruir os meus e os seus inimigos. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, eu vou lá, eu vou na frente, eu vou derrubar esse gigante. Amém. Volta comigo aqui para você entender a mensagem, que eu vou finalizar. Em Daniel 1, não abra, 6, a Bíblia nos avisa qual é a minha e a sua identidade. A minha e a sua identidade é sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, povo santo, aleluia, invictos, esporte. Quem quiser dar um, pode me dar de presente. Essa é a sua e a minha identidade. Ficou firme? Nós vemos a nossa identidade, olha para mim, em Daniel 1, 6 e 7. Se você não dá um glória a Deus, eu vou aí dar um glória a você. 1 Pedro 2, 9 e 10 é a nossa identidade. Só que antes de Deus falar para mim e para você, Boaz, para mim e para você, meu amigo, qual é a sua identidade? Ele gosta de esfregar na cara as coisas. Deus é assim.
Porque ele fala assim: antes de eu mostrar para ele que ele é meu e ele é tudo isso, eu vou passar na frente dele e parar na frente dele, para ele saber quem é ele sem eu poder falar. Vocês não entenderam? A minha Bíblia e a sua Bíblia dá um pause, Deus dá um pause em 1 Pedro 2, versículo 9 e 10, e fala assim para nós: volta em Gênesis e veja quem vocês realmente são. Primeiro livro da Bíblia. Junta-se o Pai, o Filho e o Espírito, e fala assim: façamos o homem segundo a nossa imagem e segundo a nossa identidade. 1 Pedro 2, 9 e 10 está na frente de 6, 7 e 8, sim ou não? Daniel capítulo 3, eu não vou querer que vocês abram, porque está muito, vai alongar e eu quero encurtar. Daniel capítulo 3, junta-se o atrevido do Nabucodonosor. No versículo de número 1 ele fala assim: agora a estátua não vai ser de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de nada. Agora a estátua vai ser de ouro. Ele desafiou Deus, dizendo que ele é inteiramente todo-poderoso e que depois dele não vai ter ninguém. Ele manda erguer uma estátua de 20 e poucos metros de altura, com alguns metros de largura, aproximadamente 3 metros. E ele dá um decreto em toda a província da Babilônia e fala assim: ei, sangue de Jesus, ei, vocês quando tocarem a trombeta, os instrumentos, vocês todos, vocês que governantes, reis, prefeitos, todos vão vir aqui e vão adorar. Lembrando que Daniel, Misael, Azarias e Ananias eram todos governantes, sacou? Ninguém vai pagar pau para você só porque você fala que você é de Deus, tá? O pessoal vai pagar pau para você e vão vir para Deus quando ver Deus agir na sua vida. Glória a Deus. Não se diz o santarrão para falar um monte pra gente, um monte pra galera aí no Facebook, no WhatsApp, Instagram, da lição de moral, sendo que você não tem fruto nenhum. Você tem que gerar fruto, tomar vergonha na sua cara, abrir mão do pecado que você está escondendo, para Deus começar a te dar presentes espirituais, porque Deus sabe honrar. Quem honra merece honra. Aleluia. E quem vive em Deus vive em novidade de vida, sacou? Novidade de vida. Então o rei ergue uma estátua e fala assim: todo mundo adora. Tocou Sinfonia de Beethoven, todo mundo abaixou. Mentira, não foi de Beethoven, não foi outro, mas todo mundo abaixou. Os 3 atrevidos ficou assim, ó: salve o Corinthians, glória a Deus. Aí veio o ciumentinho e falou assim: rei, fica sabendo, Senhor, que aqueles atrevidinhos de Judá que o Senhor escolheu para ser líder de alguma coisa no nosso governo da Babilônia, eles não estão te adorando, tá? Eles não estão fazendo nada que o Senhor mandou. E aí, o Senhor deu um decreto que quem não adorasse o Senhor ia jogar na fornalha que arde em fogo. Cadê a sua palavra, ó rei? Eu só assim: quem que é esses dois? O rei falou: quem que é esses dois? É lá, ó, Sadraque, Mesaque e Abednego. O Senhor trocou os nomes ainda. É filho seu, cria. Come on. Let's go. Traga para mim aqui, ó. Trouxe na frente. O rei falou: e aí, vocês não vão pagar um pau para mim, não? Versículo. Não abra não. Abra, pode ser. Capítulo 3. Versículo de número 12.
Não, 16, versículo de número 16 em Daniel 3,16, diz assim: varão, olha aqui para mim, fica de pé e cita esse versículo 16 aí para mim, com voz de guerreiro, com voz que se estivesse na frente de Nabucodonosor. Recebe aí, ó, Daniel 3,16. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. 17. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar-nos e nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Agora enche a mão de ar e declara o 18 aí, varão. Contudo, se ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que se ergue. Ananias estava falando assim para ele, que era Sadraque: ei, Nabucodonosor, saibas tu que o meu nome é Ananias, e o Senhor conosco é gracioso. Misael virou para ele e falou assim: ó rei, que mudaste o meu nome para Mesaque, saibas tu que o meu nome é Misael, e eu falo com o Senhor, quem é o que Deus é? E Azarias falou assim: Senhor, você me mudou meu nome Abidnego, mas saibas tu que o meu nome é Azarias, e eu tenho para te dizer que o Senhor me ajuda. Aleluia! Nabucodonosor fala assim: Neto, todo mundo para a fornalha, os três, tá? E tem mais. Como essa fornalha é Brastemp, aumenta 10 vezes o fogo. Foi jogado os três da fornalha. Os três foram para a fornalha. E engraçado que no versículo 24, o rei jogou eles lá e falou assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. E ele disse, tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem algum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Glória a Deus! Forte demais! Agora sim, acabei de pregar. Agora eu vou esmiuçar. 1 Pedro 2, 9 e 10 mostra a minha e sua identidade. 2, 9 e 10 vem depois de 6, 7 e 8. 6, 7 e 8, no mesmo livro e no mesmo capítulo, Deus revela quem Ele é para os seus e quem eles são para Deus. Deus pega antes de falar para eles, fala assim: que eu sou a pedra angular e vocês também são as minhas pedras, e me servem muito. Em 1 Daniel, capítulo 3, é depois do capítulo 2, sim ou não? No 3, Daniel e os seus amigos, mais precisamente os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles têm confirmação da sua identidade. Só que no versículo 2, no capítulo 2, Deus mostra para eles 4 agora, Daniel, Azarias, Misaías e Ananias, quem realmente Deus é. Mas o que você quer dizer? Está difícil, está dando nó na cabeça. Eu quero dizer, queridos, que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Pois Daniel está escrito no Antigo Testamento e Pedro está escrito no Novo Testamento. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: existe um monte chamado Sião,
que é estabelecida uma pedra angular em cima dele, e o nome dessa pedra é Jesus Cristo, Rei dos Reis. Da mesma forma que existe esse monte em Sião, no Antigo Testamento, no mundo espiritual, nós estamos aos pés do Monte Sião, pela profecia, pelo ato profético, quer dizer, que nós estamos abaixo de um monte chamado Sião, que é Zion, que é nosso culto, e em cima de nós está a pedra angular, e nós somos as pedrinhas. E hoje nós estamos vivendo um tempo, 2017, que existem gigantes que estão se levantando, dizendo que 2018 ele não vai ser somente cabeça de ouro, mas sim inteiro de ouro. Mas Deus está dizendo para mim e para você, que é profeta e que quer receber essa palavra profética, que 2018, Anderson, o gigante vai parar na sua frente, e você vai estar de pé, e na frente dele, você não vai se prostrar, você não vai adorar, você vai ficar de pé, e vai dizer: ei, fica sabendo, ó tu mundão velho, que esses pecados não cometerei, pois o meu Cristo é a pedra angular, que descerá sem mão humana empurrar, e enviará o poder, e destruirá o gigante de ouro. Amém. Querido, eu trouxe uma palavra profética para o seu ano de 2018. Eu recebo. Quem vai dizer? Você não precisa de dinheiro, você não precisa de status, você não precisa de estar nos panos, você não precisa de estar casado bem casado, você precisa estar no certo da vontade de Deus. Você é o que você é, e você é imagem e semelhança daquele que criou todas as coisas e domina tudo. Quando sente a presença de Deus aqui? Creio que os meninos que tocam, vem aqui, vão tocar. Os meninos já estão arrumando. Glória a Deus. O interessante é você entender que você tem que saber quem você é em Deus. Você não precisa de ninguém curtir sua foto para você sentir. Você não precisa de 300 milhões de seguidores igual o CR7 para falar: cara, sou famoso. Tinha 3 jovens no meio de todos, e eles não se prostraram, eles não comeram a comida que foi lhes oferecida. No capítulo de número 1 de Daniel, foi lhes oferecida vinho e a mesma comida do rei, tá bom? Só um tecladinho. E essa comida representa o pecado, esse vinho representa o pecado. Mas ele, desde o início, eles sabiam quem que eram eles. Eu quero falar algo para você para finalizar. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu quero que você dê um fire e fique em fala, por favor. Eles serviam o Deus Altíssimo na terra de Israel. Eram filhos da tribo de Judá, segundo o coração de Deus, mas por uma desobediência de um rei, foi todos levados ao cativo para a Babilônia. Babilônia não é lugar de Deus, de homem de Deus e mulher de Deus. Babilônia é lugar de escravos. E você e eu, talvez eu e você estamos escondendo algum pecado, e o pecado tem surrado a minha vida e a sua vida. Talvez você tenha
se frustrado com algum pastor, alguma pastora. Talvez você tenha se frustrado com a igreja católica. Talvez você está aqui abandonado pelos seus pais. Talvez a sua fé foi abatida por algo que você fez e não conseguiu fazer ser a mesma pessoa. E isso te levou à prisão, te levou ao pecado, te levou à escravidão. Mas eu quero te dizer que Deus pode derrubar todos os gigantes que tentam fazer você ficar na terra do inimigo, debaixo de babilônios, debaixo de ordens que não é segundo a vontade de Deus. Escute bem, se for preciso, varão, Deus vai mandar os sonhos para falar para ele: ei, solta eles antes que você passe a vergonha. E se o seu inimigo não te soltar, você vai viver e ver